E a senhora encontrou nessas pedras um ponto de equilíbrio, um ponto Sabes, de convívio. é que elas não falam, mas sorriem. Elas sorriem, não pedem nada, não criticam, mas elas... Olha, esta aqui, eu não dou títulos a nenhum, mas esta aqui, quando eu vi a escravatura na América, aquele filme com a Oprah, aquele turbante, porque esta pedra é preta, é de um terreno ali perto do cabeço, e então eu fiz-lhe este turbante porque, e eu disse assim, tu vais ser a escrava, the slaver, para mim. E eu às vezes dou alguns nomes, outras vezes não tem nome, não tem nome. Aquele ali é o meu Inuit do Miguel Ângelo, é o meu menino, é uma pedra da barca, uma pedra que tem muitos sedimentos, tem granito também, é uma mistura diferente. E aqueles ali são os meus deuses asiáticos. Eu tenho uma paixão por os asiáticos, a deusa Brahma, o budismo, porque eu, como vivi em África, ia às mesquitas, e então o deus Baco e o Buda, digamos. Gosto muito dos rostos do Cazaquistão, os arménios, está ali. E então, com a minha vivência em África, eu vou trazendo expressões de diversas raças desses sorrisos. Africanos, budistas, asiáticos. São pedras cosmopolitas. Exatamente. Açorianas e cosmopolitas. Exatamente. E então, eu tive a sorte de realmente encontrar esta pedra aqui, porque eu já fui para as outras ilhas e não trago nenhuma, porque o tufo daqui, este vulcão, na sua explosão, misturou-se com... O pico é todo roto e tem a tal bagacinha que se mistura com a pedra do basalto e esses sedimentos arrastados pela chuva e lava anteriormente, e formou esta pedra que tem partes muito duras e outras que me dão a possibilidade de eu deslizar com a rebarbadora sem encontrar uma barreira muito forte do basalto, e consigo fazer estas nuances e é como uma pincelada, percebe? É como uma pincelada e cada sorriso depende muito depois da pedra. Como eu digo, às vezes anda atrás da pedra, vai lascando, e é assim, na escultura o que se tira não se pode pôr. E na pintura pode-se pôr, modificar. Aqui na pedra não. Temos que andar de forma a seguir aquilo que queremos, com paixão, neste caso o sorriso e o rosto. No fundo é isso. Depois está, olha, aquela que está ali ao fundo, eu gostei muito dela porque ela tem a boca aberta, está a dizer, aquela lá ao fundo. Eu apanhei a pedra, depois virei-a e eu disse, eu daqui vou arranjar uma boca, porque é sempre difícil fazer os olhos, a boca e o nariz. E eu vou andando atrás da pedra para ver de onde é que eu posso tirar. E depois o resultado é este. Há uma coisa que eu gostaria de dizer, eu gosto muito, não fui lá, mas através de fotografias gosto imenso da Ilha de Páscoa. Porquê? Porque a Ilha de Páscoa, não esculpindo aqueles habitantes de lá, não esculpindo um rosto europeu perfeito, eles, através de um esquema que é a simplificação das linhas geométricas, como os africanos fazem escultura no pau preto, por exemplo, e o pau rosa, que eu conheço da África dos macuas e dos landins, com um canivete, mas são tudo linhas geométricas.
também os Zulus e os habitantes da África do Sul, onde eu vivi também, as palhotas deles são redondas e estão cheias de padrões geométricos e eles não sabem geometria. Eles não sabem o que é um triângulo. Hoje devem saber, mas a geometria está na base, digamos que é autóctone quase neles, essa expressão esquemática, como as pinturas rupestres, com um simples pincel, sem grande simetria, sem grande preocupação com a perfeição, mas sugerindo movimento através de uma linha muito esquemática, porque em arte o que é mais difícil é simplificar. Tornar a forma simples, mas que ela comunique. E isso é um processo de depurar. E extrair da natureza o recurso do belo, exatamente, porque a criado. natureza dá-nos essa lição de simplificar. Ela não complica, ela só tem o que é indispensável. E mostra-nos como é possível, a economia de meio também, e a seleção dos elementos é muito importante. E a natureza dá-nos isso, ela seleciona. E como eu disse para a senhora, o que Helena. O que me chama a atenção na sua criação é justamente essa capacidade de extrair da natureza, da pedra, que é tão impenetrável, que aparentemente ali não vai passar nada de emoção, de tão impermeável que ela é por natureza. A senhora vai logo numa emoção tão sublime, tão leve da natureza humana, que é a capacidade de sorrir, que é uma coisa muito leve, muito diferente da natureza da pedra. Exatamente, porque a natureza dá-nos o pretexto da cor e da forma para nós sorrirmos, mas ela não sorri. E então, é assim, por acaso, eu tenho uma irmã que está na África do Sul, vem agora passar o Natal comigo e há 40 anos que a gente não se via. E ela disse uma coisa, que ela é mais velha do que eu, 3 anos, e ela disse: Maria Helena, lembras-te que o meu pai que era escultor, já faleceu agora em julho, e professor de artes, lembras-te que o pai ia para qualquer lado e o meu pai trazia sempre os bolsos cheios de pedras. E a minha mãe ficava doida, era pedras para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Ainda hoje uma casa que temos nos Anjos, ele encheu aquilo cheio de pedras. Eu tive que pagar uma empresa para tirar as pedras. E ela disse assim: tu herdaste isso? Sem dúvida nenhuma que herdei dele, quer dizer, eu disse: bem, realmente lembro-me que o pai, para qualquer lado, pegava numa pedra e ele mostrava-nos isso. Só que eu sabia lá, eu vou dizer, Ana, isto é mais do que um sonho, porque eu nunca pensei na minha vida, ao longo destes anos todos, fazer escultura. Porque eu via, durante muitos anos, visitei montes de exposições no continente, no estrangeiro, mas eu nunca, há esculturas que eu gosto, gosto da escultura clássica do Rodin, gosto do Henri Moore, gosto de alguma escultura, mais modelação do Picasso, do Matisse, mas eu nunca iria por aí, porque isso é paixão de Deus. Cá está, isso foi a paixão de Deus. Eu tinha que ter a minha paixão. Mas não a tinha. Viria, não viria, nós não escolhemos o dia de nos apaixonarmos, não é? Então eu sentia isso, mas não sei se sentia pena ou não. Eu estive 3 anos sem pintar. E eu estava triste, eu disse assim: epá, e agora? Será que isto acabou? Olha, se acabou, paciência. E depois eu não comecei por sorrisos, eu comecei por peixes, criaturas imaginárias do oceano. Porque a mitologia grega tem um grande encanto. E então eu comecei por fazer estes rostos assim: gente, pássaro, peixe, porque eu não estava a achar o sorriso, não é? Não estava a achar mesmo. E depois eu posso mostrar ali as tartarugas e por onde é que eu comecei. Mas o meu pai esculpiu isto com um cinzel e martelo, coisa que eu nunca faria. Sim. E o meu pai deixou-me isso aqui, isto foi deixado para as mãos dele, eu nunca lhe mexi. Como é que a senhora chama ele? É Fausto, o Fausto. Fausto. O meu pai disse:
Maria Helena, vou-te deixar isto aqui. Eu disse, olha, deixa, não liguei nenhuma. Porque eu nunca faria escultura com o cinzel, nunca faria com escopo e martelo, eu não faço nada disso. E então, ficou sempre aí, tem anos aqui, nunca toquei nisso. E então, eu depois fui ao outro lado da barca e trouxe estas pedras, vês? Figuras do mar, da minha vivência em África e do fundo do mar da África, riquíssima em moluscos, em outros bichos. E então, imaginariamente, eu para mim comecei a fazer isto assim. Este aqui, experimentar, porque esta pedra é diferente, é miudinha. Este aqui é da barca, também partiu. Este é, pronto, eu comecei assim, estás percebendo? Olha, não sei. Este aqui foi assim um começo. Isto é um soldado, um homem, é um soldado. E eu deixei ficar assim, mas estava longe dos sorrisos, muito longe.